Olá, muito bom dia. Eu sou o professor Henrique Litaif, do canal Lógica Online. Estamos iniciando mais uma aula ao vivo do nosso material de preparação para o Enem e também para o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. Hoje vai ser a introdução à física, que é grandezas físicas, e também notação científica. Vamos fazer uma revisão geral dessa aplicação e fazer alguns exercícios aplicando em contexto de vestibular. Anote tudo, por favor, detalhadamente. É muito importante fazer boas anotações. E caso queira fazer parte de nossos grupos de estudo, por favor, entre em contato conosco através de nossas redes sociais, do Instagram, o Lógica Online, e também do nosso site logicaonline.com.br. Dito isso, vamos começar aqui. Primeira parte, para entendermos essa parte de grandeza física. Grandezas físicas são como nós expressamos as informações do estudo da física. Mas primeiro, vamos responder uma pergunta bem óbvia. O que é física? Física vem do grego, significa physis ou natureza. Em resumo, física significa estudo das ciências naturais. E quando falamos estudo das ciências naturais, significa entender os fenômenos que ocorrem na natureza. Lembrando que quando nós falamos de fenômeno, não é algo extraordinário, como fica o sentido da língua portuguesa. Mas fenômeno é tudo que acontece à nossa volta. A queda de um lápis, o apodrecimento de uma árvore, a água passando do estado sólido para o estado líquido, líquido para o vapor, tudo isso são fenômenos. Eles são fenômenos porque eles podem ser explicados segundo grandezas físicas. E são essas grandezas que nós vamos relacionar e entender. A física em si, ela é um sistema em constante mudança. E para entendermos as definições de física, nós utilizamos algumas regras específicas. A primeira delas, que nós vamos relacionar e colocar aqui, é medidas de comprimento. Jussiara, muito bom dia, tudo bem? Bom dia. A primeira parte que nós estamos vendo aqui nesse momento é a parte de medidas de comprimento. Para conhecer essas grandezas envolvidas no fenômeno, nós vamos verificar as medidas. Aqui no Brasil, nós utilizamos o sistema internacional. Lembrando que outros países utilizam outras unidades de medida, né? Por exemplo, os Estados Unidos utilizam. Aqui no Brasil, nós utilizamos para comprimento metro, para massa quilograma. Os Estados Unidos, por exemplo, ele utiliza libra para peso ou onça. Eles utilizam também o pé para identificar a polegada. Nós não utilizamos essas unidades. Utilizamos unidades do sistema internacional. A unidade mais comum aqui no Brasil, que nós vamos utilizar para os nossos exercícios, é o metro. O metro é a unidade fundamental do sistema internacional. Essa distância, essa unidade de metro, ela admite múltiplos importantes, como o quilômetro, e submúltiplo, como o centímetro, e outro submúltiplo, que é o milímetro. Então, nós temos aqui as relações que a gente pode colocar dentro desse caso. Por exemplo, 1 metro, a gente tem 1 quilômetro, que equivale a 1.000 metros. A gente tem 1 centímetro, aliás, a gente tem 1 metro, que equivale a 100 centímetros. A gente tem 1 metro, que equivale a 1.000 milímetros. E essas são as relações que nós vamos utilizar. Consequentemente, nós podemos fazer o cálculo no sentido inverso para poder escrever. 1 milímetro. 1 milímetro é 1 metro dividido por 1.000. 1 metro dividido por 1.000. Isso aqui significa 10 elevado a menos 3 metros. 1 centímetro é 1 metro dividido por 100, que significa 10 elevado a menos 2 metros. E assim por diante. Além dessas unidades básicas que nós temos de transformações, nós temos também unidades de tempo que são importantes. A unidade de tempo fundamental que nós vamos utilizar vão ser o segundo, tá bom? 1 minuto equivale a 60 segundos.
Uma hora equivale a 60 minutos, que por sua vez é 60 vezes 60, que é 3.600 segundos. Um dia tem quanto? Tem 24 horas. São 24 vezes 3.600, que dá 86.400 segundos por dia. Então, essas são as unidades de tempo que a gente vai ter que trabalhar. Que fique claro, a unidade de tempo básica é relacionada para o sistema internacional em segundos. Significa que a gente vai ter que fazer essas transformações. Bom, continuando aqui. Para a gente entender o que nós estávamos falando com respeito, que a gente vai ensinar um pequeno detalhe agora de notação científica, a gente tem que entender o que significa algarismos significativos. Mas antes de explicar o que é algarismos significativos, eu gostaria de tentar explicar rapidamente o que significa notação científica, pelo menos uma introdução básica, ou pelo menos algarismos de base 10, tá bom? Prestem atenção, por favor. Esse material é uma revisão bem básica. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu gostaria que perguntassem. Notação científica e algarismos significativos. Algarismos significativos têm a ver com a precisão de uma medida. Por exemplo, se alguém perguntar assim, qual é a tua altura? Você vai dizer, por exemplo, eu tenho 1,70 m. Você diz que é 1,70 metros. Você coloca assim, altura, professor Henrique. Aqui, 1,7 metros. Na verdade, essa não é exatamente minha altura exata. Porque pode ser 1,70, pode ser 1,70 alguma coisa, pode ser até um pouco menor, depende do dia, porque nossa altura tem pequenas variações durante o dia. Então, toda medida ela tem um determinado grau de imprecisão. Dependendo da escala que nós utilizamos, nós temos que expressar essa imprecisão em algarismos significativos. Como assim, Henrique? Vou pegar uma régua, um exemplo bem simples de uma régua. E nessa régua eu vou colocar aqui algumas medidas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já está bom. Essa é uma régua que está com a escala em centímetros. Eu vou marcar aleatoriamente um ponto bem aqui. Esse ponto, tá bem? A pergunta que eu faço é: que medida é essa? Eu posso falar de maneira bem genérica, né? Eu posso dizer assim, olha, a medida que você marcou, Henrique, está compreendida entre os números 3 centímetros e 4 centímetros. Na verdade, se você olhar bem, está mais próxima de 4 centímetros. Se eu fosse chutar um número aqui, poderia colocar assim. Bom, vamos pensar um pouco. Metade disso, obviamente, tem que ser 3,5. Está um pouco à frente do 3,5, então eu diria que seria 3,7, vamos dizer assim. 3,7 centímetros. Esse último algarismo que eu escrevi, pelo fato de eu não poder expressá-lo na escala, ele se chama de algarismo duvidoso. Nós dizemos que o 9, esse 9 que eu escrevi aqui, esse 3, é o algarismo correto. Por quê? Porque eu sei que esse número começa com 3. É alguma coisa 3. 4 não é, porque está antes do 4. Mas esse último número aqui é o que nós chamamos de algarismo duvidoso. Porque, de acordo com a escala que eu escrevi, nós não podemos determinar com precisão qual é esse valor. Então, isso aqui ilustra bem o que significa a expressão de um algarismo, ou pelo menos o número que nós escrevemos. Nós temos algarismos que são significativos, e tem o algarismo, nós temos algarismos que são significativos, 3,7. Sendo que o primeiro vai ser correto
E o último sempre vai ser duvidoso. É muito importante a gente relembrar isso daqui. Tá, mas o que significa isso? Depende muito, né? Por exemplo, se vamos fazer outra escala, outra unidade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só que agora eu vou colocar aqui as escalas mais chiques ainda, tá bom? Aqui é quanto? 3. Tá aqui no meio, 3,5. Vou colocar aqui bem pequeno para a gente aumentar aqui. Aqui vai ser 3,5. Aqui vai ser 3,7. Aí eu, Henrique, vou marcar esse número bem aqui, tá bom? Como é que vai ficar? Que número é esse que eu marquei? Esse número, de novo, está compreendido entre 3 e o 4. Está depois do 3,7, então vou colocar o 3,7. Mas só que já está mais próximo do quarto. Eu vou colocar 3,78, por exemplo. Então, o que, que nós percebemos aqui? Esse número é correto, esse número é correto, e esse número aqui é o duvidoso. Porque, de acordo com a escala que eu trabalhei, eu não posso ter certeza que é o 3,78. Vocês entenderam? A definição de algarismo duvidoso depende da escala que nós utilizamos. Dependendo da escala, nós temos algarismos que são duvidosos ou não, mas todos eles são significativos. Algarismos significativos são algarismos que a gente consegue definir e delimitar. Tem outros algarismos que não são significativos. Como assim, Henrique? Por exemplo, esse número aqui, que eu escrevi, esse número está escrito 3,78 centímetros. Todos eles são significativos. Quer ver? Eu vou transformar isso aqui para metro. Lembre-se, para transformar centímetro para metro, basta dividir por 100. Tudo bem? Então vai ficar como? Vai ficar 3,78 dividido por 100. Lembre, centímetro é 100 dividido por 100. Milímetro é 1000 dividido por 1000. E assim por diante. No caso é 3,78, vai ficar 0,0378. 2. É isso mesmo. Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos que os números 3,78 centímetros equivalem a 0,0378 metros. Observe que esses números que eu coloquei aqui, o 3,78, eles permanecem, porque eles são significativos. O zero à esquerda, eles não são significativos. Eles são importantes para definir o número, definir a unidade, mas eles não são significativos. Essa é a diferença fundamental. Números significativos são números que podem ser escritos dentro de uma notação científica. É isso que eu vou ensinar para vocês agora. Nunca esqueça aquela frase, tá bom? Zero à esquerda não é significativo. Tu lembra, Jussiara, quando tu falava do teu ex-namorado? Ele é um zero à esquerda. Pois é. Significa que ele não serve para nada. Ele existe, mas não deve ser levado em consideração. Ficou claro? É diferente quando eu falo zero à direita, por exemplo. Se eu falo assim, R$ 100, é diferente de R$ 1000. Zero à direita, ela vai alterando o valor do número. Então, zero à direita, ele é significativo. Mas, Henrique, o que isso tem a ver com a história? É porque quando nós vamos escrever números em notação científica, nós temos que escrever esses números somente com os algarismos significativos. Deixa eu me mostrar aqui para vocês. Assim, antes de explicar esse detalhe, eu preciso explicar um pequeno detalhe, que é escrever os números em base 10. Por exemplo, o número 1000 aqui. Como é que eu escrevo esse número em base 10? Funciona assim, olha. Embora não apareça aqui, bem aqui tem uma vírgula, tudo bem? Embora não apareça, bem aqui tem uma vírgula. E essa vírgula, para transformar esse número em notação científica, eu tenho que andar essa vírgula para a direita e para a esquerda. No caso, o algarismo significativo aqui é o número 1, obviamente. O número 1 é sempre significativo. Aliás, o número é sempre significativo. Então vai ficar como? Notação científica, eu tenho que transformar esse número em base 10. Eu vou andar quantas casas? Eu vou andar a casa, eu quero colocar a vírgula bem aqui, tá bom? Então eu vou andar essa casa aqui, olha. Eu vou andar uma, duas, três casas. Andei três casas para a esquerda. Quando eu ando a casa para a esquerda, é expoente positivo, tá bom?
Então, o que significa esse número? Significa que vai ficar 1 vezes 10 elevado à terceira. Aqui, 15 mil. Vai ficar como? Notação científica é um número que se escreve só com uma casa decimal, tá bom? 1, alguma coisa, 7, alguma coisa, 9, alguma coisa e assim por diante. Ficou claro? Beleza. Qual vai ser a notação científica aqui? Teoricamente, a vírgula está onde? Embora não apareça, ela está aqui. Para onde eu devo movê-la? Eu vou mover para cá. Uma casa decimal, tá bom? Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4 casas. Andei 4 casas para a esquerda. Andou 4 casas para a esquerda. Quando eu ando a vírgula para a esquerda, significa expoente positivo. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 1,5 vezes 10. Potência de base 10, né? Andei 4 casas para a esquerda. Vai ficar expoente positivo. Ficou claro, né? Que ficou bonitinho? O interessante é que quando você faz o contrário, por exemplo, esse número aqui, 0,001. Como é que vai ficar isso daqui? Aqui a vírgula ela já está bem definida. A vírgula está nesse ponto. Eu vou andar a casa agora para cá. Tem que andar a vírgula para cá. Então vai ficar como isso daqui? Tem que andar a vírgula para cá. Então vai ficar como? 1, 2, 3 casas. Só que andou 3 casas para onde? Andou 3 casas para a direita. Quando você anda a casa para a direita, significa expoente negativo. Tomem cuidado. Não fala em aumentar ou diminuir. Lembre de expoente positivo ou expoente negativo. Andou a vírgula para a esquerda, significa expoente positivo. O número de casas que você andou. Andou a vírgula para a direita, significa expoente negativo. No caso específico aqui, eu andei 3 casas para a direita. Então vai ficar 1, está escrito 1, né? 1 vezes 10 elevado a menos 3. Vamos fazer mais um exemplo. 0,000. Desculpa, deixa eu escrever uma letra mais decente. 0,00025. Isso aqui vai ser igual a quanto? Mesmo raciocínio, tá bom? A vírgula está bem aqui. Eu quero jogá-la para cá. Porque notação científica, números com notação científica, trabalha com apenas uma casa decimal. 2,6, 2,7, 7,8, uma coisa assim, entendido? Então vai ficar como? Vai ficar 1, 2, 3, 4. Andei 4 casas para onde? Andei 4 casas para a direita. Se eu andei 4 casas para a direita, significa expoente negativo. Então vai ficar como isso daqui? Vai ficar 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. E as casas que eu andei. Último exemplo. 0,000105. Vamos lá? Como é que eu escrevo esse número? A vírgula tem que ir para onde? A vírgula tem que ser um número com apenas uma casa. Tem que ser um número pequeno, tem que andar para cá. Eu não posso colocar a vírgula aqui, senão vai ficar 2 casas. Se eu colocar a vírgula para cá, vai ficar 3 casas. Tem que ser só uma casa, então tem que ser aqui. Então, quantas casas eu estou andando? 1, 2, 3, 4. 4 casas para a direita. Direita significa expoente negativo. Então vai ficar como esse número? Vai ficar 1,05 vezes 10 elevado a menos 4. Não é que é divertido? Quando nós trabalhamos com essas notações científicas, são bem interessantes. Utilizando o exemplo que eu falei, que era esse número aqui, vamos colocar 0,0378. 0,0378. Vamos escrever esse número em notação científica, ou seja, notação científica utilizando algarismos significativos. Como é que eu faço? Tenho que analisar. Eu tenho que jogar a vírgula para onde? Tenho que jogar a vírgula para esse lado. Não posso jogar para cá, senão vai ficar 37. Não posso jogar para cá, senão vai ficar 378. Notação científica é uma casa decimal. Então vai ficar como? Tem que ficar aqui a vírgula. A vírgula está aqui. Então tem que andar 2 casas. Andei 2 casas para a direita. Andar a casa para a direita significa expoente negativo. Então isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 3,78 vezes 10. Respira. Andei 2 casas para a direita. Vai ficar menos 2. Andar a vírgula para a direita significa expoente negativo. Então vai ficar 3,78 vezes 10 elevado a menos 2.
como isso aqui tem metro, isso aqui significa metro. Simples, na verdade? Então, esse cuidado que vocês devem ter quando a gente fizer esses cálculos com logaritmos significativos e também com notação científica. Só que eu expliquei agora o que é notação científica e como se escreve ela. O problema é que dentro da notação científica tem um detalhe chamado ordem de grandeza, que vai ser pedido para vocês. Eu vou ensinar isso agora. Se alguém tiver alguma pergunta, pode gritar, pode falar, tá? Pelo amor de Deus, tá bom? Notação científica, aplicando para ordem de grandeza. A notação científica, como eu falei anteriormente para vocês, você sempre escreve o número entre 1 e 10. Ou seja, por exemplo, esse número aqui, olha, 17,5 vezes 10 elevado à terceira. Esse número não é uma notação científica. Normalmente, quando você pega essa notação científica, significa expoente. Expoente de base 10. Não é, não necessariamente. Porque notação científica, para ser chamado de notação científica, esse número aqui, que eu vou chamar de n, tem que ficar compreendido entre 1 e 10. Ou seja, ele não pode ser menor do que 1, ele não pode ser maior do que 10. Ele tem que estar compreendido nesse intervalo. É 1,0001 é notação científica. 0, alguma coisa não é notação científica. 10, alguma coisa não é notação científica. 9, alguma coisa, 9,999 é notação científica. Mas esse número 17,5 não é. Portanto, você tem que ajeitar, arrumar, para colocá-lo em notação científica. Como é que se faz isso? É simples. A vírgula, que eu já ensinei para vocês, né? A vírgula está aqui nesse ponto. Para ficar uma casa, tem que jogar para cá. Uma casa para a esquerda. Eu ensinei para vocês, quando anda a vírgula para a esquerda, significa expoente positivo. Não fala aumento ou diminui. Fala expoente positivo ou expoente negativo. Eu estou andando a vírgula para a esquerda. O que significa andar a vírgula para a esquerda? Andar a vírgula para a esquerda significa expoente positivo. Então, eu andei uma casa para a esquerda. Vai ficar mais um aqui. Só somar. Simples, né? Então, vai ficar como isso aqui? Vai ficar 1,75 vezes 10 elevado a 3 mais 1, 4. Isso é notação científica. Outro número importante, deixa-me mostrar para vocês. Esse aqui foi exemplo 1. Exemplo 2. (38,5) vezes 10 elevado a menos 4. Esse número é notação científica? Não, não é notação científica, porque notação científica, lembre-se, tem que ser alguma coisa entre 1 e 10. Não pode ser 10 e não pode ser menor do que 1. Então, esse número 38, ele é maior do que 10, então ele tem que ser transformado em notação científica. Como é que se faz isso? A vírgula, ela está bem aqui. Eu vou andar uma casa para a esquerda. Esquerda vai ficar como? Não esqueça que andar para a esquerda significa expoente positivo. Então, andei uma casa para a esquerda, então vai ficar mais um aqui. Vai ficar como isso aqui? Vai ficar 3,85 vezes 10 elevado a menos 4 mais 1 vai ser igual a menos 3. Esse aqui foi exemplo 1, exemplo 2, agora exemplo 3. 0,0271 vezes 10 elevado à terceira potência. Vamos transformar... Desculpa, deixa eu colocar um número bonitinho aqui. Vezes 10 elevado à quinta potência. Vamos transformar esse número aqui em notação científica, porque isso não é notação científica. Esse número é menor do que 1. Para transformá-lo em notação científica, eu tenho que andar com a vírgula. Eu tenho que andar com a vírgula para onde? Ela está aqui, eu tenho que andar ela para cá, tá?
Então vai ficar como? Duas casas. Andei duas casas para onde? Andei duas casas para a direita. Andar casa para a direita significa o quê? Expoente negativo. Andar a vírgula para a direita significa expoente negativo. Como andei duas casas para a direita, vai ficar -2. Arrumando isso daqui vai ser igual a quanto? Vai ficar 2,71 vezes 10. Respira. 5 menos 2 vai ser igual a quanto? A terceira potência. Acabou. Não é que é bonitinho? Não é que é legal? Isso aqui é a aplicação bem básica do que é notação científica. Mas dentro da notação científica, ele vai perguntar às vezes o que significa ordem de grandeza. Nós vamos ter que fazer essa aplicação. Vamos lá. O que é ordem de grandeza? Ordem de grandeza significa estabelecer a raiz da potência de base 10. Na verdade, é o seguinte. Por exemplo, eu vou escrever um número aqui. Raiz de 10. A raiz de 10, pessoal, é aproximadamente 3,16, tá bom? A ordem de grandeza significa falar qual é a potência de uma determinada medida. 10 elevado a 1, 10 elevado a décima, 10 elevado a -3, isso é falar a ordem de grandeza. Mas, para isso, esse número que estiver na frente da potência, ele tem que ser menor ou maior do que 3,16. Como assim, Henrique? Digamos que eu tenho esse número aqui, olha. N vezes 10 elevado a batatinha, alguma coisa. Tudo bem? A ordem de grandeza, se esse número aqui, esse N, ele tem que ser um número compreendido entre 1 e 3,16. Se ele for maior do que isso, você acrescenta uma unidade à ordem de grandeza. Por exemplo, eu tenho essa medida aqui, que é 1,4 vezes 10 elevado à quarta potência. A pergunta que o problema faz é: qual é a ordem de grandeza dessa medida? Ou seja, qual é a potência que mais aproximaria à medida correta dessa ordem de grandeza? Basta olhar para esse número aqui. Aqui é 1,4. 1,4 é menor do que o número 3,16. Portanto, a ordem de grandeza é a própria potência, que é 10 elevado à quarta. Essa é a ordem de grandeza. Ordem de grandeza é uma maneira bem, na verdade, simplificada, até grosseira de falar. Significa que o cara tem a quantidade de dinheiro que uma pessoa tem. Chama de milionária ou bilionária, essa é a ordem de grandeza. Quantos milhões ele tem? Eu não sei, eu sei que ele é milionário, porque ele tem mais de 1 milhão. É nesse sentido, tá bom? Então, quando a gente fala ordem de grandeza, a gente fala do número mais próximo da potência. Observe esse outro exemplo, letra B. Eu tenho esse número aqui, que é 5,2 vezes 10 elevado à quarta potência. Qual é a ordem de grandeza aqui? Aqui você percebe que o 5,2 é maior do que esse número, 3,16. Quando esse número for maior do que 3,16, significa que a ordem de grandeza é numa potência uma unidade maior. Então, aqui está escrito 10 à quarta. Então, qual vai ser a ordem de grandeza? Vai ficar 10 à quinta. Bora fazer um exercício básico para ver se a gente entendeu isso? Vamos lá. Escreva a unidade de grandeza das seguintes medidas. Escreva a unidade de grandeza das seguintes medidas. A.
380 milhões. Passo número 1. Para você escrever a ordem de grandeza do número, o primeiro passo é transformar esse número em notação científica, caso ele não esteja. Nesse caso específico, o número não está em notação científica. Vamos ter que escrever. Como? Em primeiro lugar, você verifica onde está a vírgula. Lembre-se, quando é um número normal, a vírgula fica sempre na última casa. Embora ela não apareça, ela está lá. No caso, tem que jogar a vírgula para esse ponto. Então tem que ficar como? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andei 8 casas para a esquerda. Lembre-se que eu falei. Andar a vírgula para a esquerda significa expoente positivo. Andar a vírgula para a esquerda significa expoente positivo. No caso, andei 3 casas para a esquerda. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ficar 3,8 vezes 10. À esquerda, positivo. Desculpa, até perdi a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, vai ficar 3,8 vezes 10 elevado à oitava. Então, deixa eu colocar aqui embaixo. A resposta deu 3,8 vezes 10 elevado à oitava. Ele quer que escreva a ordem de grandeza dessas medidas. Eu observo esse número aqui, que está aqui na frente dele. 3,8. 3,8 é um número maior do que 3,16, que é a raiz de 10. 3,8 é maior do que 3,16, que é a raiz de 10. Portanto, para a gente escrever a unidade de grandeza desse número, nós vamos aumentar em uma unidade a potência. Deveria ser 10 elevado à oitava, claro, mas a expressão da unidade de potência vai ficar 10 elevado à nona. Isso aqui, portanto, será a nossa ordem de grandeza. Bonitinho, né? Muito legal. Parte B. Observe esse caso aqui, 0,0000275. A primeira coisa que a gente tem que fazer para definir a ordem de grandeza desse número é escrever a notação científica dele. Desculpe, esse número ficou horrível. 0,00275. Beleza aqui. Então vai ficar como? Em primeiro lugar, tem que transformar esse número em notação científica. Como é que eu faço isso? Eu tenho que andar as vírgulas, né? Então ficou como? 1, 2, 3, 4, 4. Andei 4 casas para onde? Andei 4 casas para a direita. Andar a vírgula para a direita significa expoente negativo. Andar a vírgula para a direita significa expoente negativo. Então isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 2,75 vezes 10 elevado a... Andei 4 casas para a direita. Expoente negativo, 10 elevado a menos 4. Respira. Esse número que eu escrevi está em notação científica. Está perfeito, lindo, maravilhoso. A segunda parte da pergunta é qual a ordem de grandeza para esse caso? A ordem de grandeza depende do número que está na frente da potência. Se esse número for maior do que 3,16, você soma uma unidade. Se ele for menor do que 3,16, ou seja, compreendido entre 1 e 3,16, você simplesmente mantém a potência que está lá, para expressar essa ordem de grandeza. Então, dito isso daqui, o que nós temos? Aqui tem quanto? 2,75 vezes 10 elevado a menos 4. Beleza? 2,75. É um número menor do que 3,16. Ok, não precisa mudar nada. Então, qual vai ser a unidade de grandeza aqui? Vai ser a unidade de grandeza é 10 elevado a menos 4. Está aqui. A ordem de grandeza. Muito legal, né? Fala a verdade. Lindo, lindo, lindo. Senhores, ficou claro aqui? Alguma dúvida no que eu escrevi? Alguma dúvida no que eu falei? Beleza. Vamos tentar fazer só alguns exercícios para a gente começar a entender e verificar como se faz a aplicação deles. Não é muito complicado, tá bom? É só para a gente entender como fazer nossa lista de exercícios. Vamos lá. Já, exemplo 1, exercício. Só rapidinho, só escrever aqui.
Já, vamos lá. Parte 1, aplicando. Um evento, ele tem início às 21h15 e termina às 23h. Deixa eu escrever aqui embaixo. E termina às 23h38 e 15 segundos. A pergunta do problema é: determine a duração desse evento. Nesse caso específico aqui, o intervalo de tempo, intervalo de qualquer coisa, aliás, é o tempo final menos o tempo inicial. Ou, em termos bem grosseiros, é a hora final menos a hora inicial. Isso que é intervalo, né? A gente vai fazer uma subtração aqui. No caso, a gente vai terminou às 23h38 e 15 segundos, e nós vamos subtrair do seu início, que foram as 21h15. Quando a gente faz subtração de horas dessa maneira, você coloca a unidade embaixo de unidade. Hora embaixo de hora, minuto embaixo de minutos e segundo embaixo de segundos. No caso, vai ficar 21h15 e... desculpa, é 21h15 e 25 segundos. Esqueci de colocar aqui. E 25 segundos. Como é que a gente faz aqui? É bem simples, na verdade. Em primeiro lugar, a gente faz subtração normal, mas sempre desse jeito. Segundo subtrai de segundos, horas é minuto, subtrai de minuto e hora subtrai de horas. Se o número for menor, no caso aqui é 15 menos 25. Não dá, óbvio, né? Então você vai emprestar 1 minuto daqui. Quando a gente empresta 1 minuto, significa que a gente vai emprestar 1 minuto. 1 minuto são 60 segundos. Então vai ficar como? Aqui vai ficar 75. Porque 15 mais 60 é igual a 75. Entenderam o pulo do gato? Então aqui não vai ficar mais 38. Aqui vai ficar quanto? Vai ficar 37, porque eu emprestei 1. Respira. Agora sim, 75 menos 25 vai ser igual a quanto? 50 segundos. Aqui ficou fácil. 37 menos 15. 37 menos 15, aqui vai ficar 2, 22. 22 minutos. Aqui nas horas eu não mexi, portanto, deixa como está. Vai ficar 23 horas menos 21 horas, são 2 horas. Que lindo, não é verdade? Então a duração desse espetáculo foi de quanto? Foi de 2 horas, 22 minutos e 50 segundos. Eu posso, dependendo do que o problema lhe pedir aqui, deixa-me escrever algo a mais. Eu vou falar bem assim: expresse essa resposta em segundos. Essa questão é bem chique. Porque quando ele fala para colocar em segundos, o negócio fica um pouco mais complicado para a gente. 2 horas, eu lembro que 2 horas são 3.000... Aliás, 1 hora são 3.600 segundos. 2 horas são 2 vezes 3.600 segundos. 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, como são 22 minutos, são 22 vezes 60 segundos. Mais 50 segundos, 50 segundos são 50 segundos mesmo. Então, vai ficar como esse cálculo? Vai ficar fazendo aqui. Vai ficar 2 vezes 3.600, isso aqui vai ser igual a 7.200, mais 22 vezes 60, que é igual a 1.320, mais 50 segundos. Não esqueça que os exercícios que nós fazemos de vestibular significam conversões de unidades. O cálculo, embora seja importante, é só um detalhe. O que é mais importante é a nossa interpretação. Ficou claro? Beleza. Alguma dúvida no que eu falei? Bacana. Vamos fazer um cálculo bem simples, tá bom? Vamos fazer o próximo caso aqui e vamos tentar aplicar essa questão da ordem de grandeza e como é que ela pode aparecer nos exercícios. Não se preocupem, tá? Toda a aula de hoje, tudo que nós estamos escrevendo e falando, eu vou colocar depois na nossa plataforma, no nosso plataforma do Google Sala de Aula, tá bom? Vamos lá.
Esse aqui foi exemplo 1, exercício 2. Muito bem, vamos lá. O sino de uma igreja, o sino da igreja da Matriz, aqui em Manaus, bate 2 vezes a cada hora, todos os dias. A pergunta do problema é bem simples. Qual a ordem de grandeza do número de vezes que o sino bate em um ano? O sino da igreja da Matriz bate 2 vezes a cada hora, todos os dias. Qual a ordem de grandeza do número de vezes que o sino bate em um ano? É bem fácil, na verdade. Vamos pensar um pouco. Eu tenho que primeiro descobrir quantas vezes esse sino ele bate por dia, depois por ano. É bem simples, tá bom? Vamos fazer o cálculo? Bora lá. Ele falou que o sino bate 2 vezes a cada hora, todos os dias. Tá bom. Em primeiro lugar, 2 vezes a cada hora, 1 hora. Um dia são 24 horas. Portanto, o nosso sino ele bate 48 vezes por dia. Isso já é bastante coisa, tá bom? Vamos continuar nosso cálculo? Se eu sei que ele bate 48 vezes por a cada um dia, em um ano, porque é a pergunta do problema, um ano são 365 dias. Portanto, quantas vezes ele bate? Ele bate x, que vai ficar 365 multiplicado por 48. Isso aqui vai ser 17.520 vezes batidas por ano. Essa aqui, na verdade, já é a nossa resposta. A questão, como ele perguntou ordem de grandeza, eu tenho que transformar esse número em primeiro lugar para uma notação científica. Então vamos fazê-lo aqui. É simples. Notação científica, 17.520. Como eu já expliquei várias vezes, teoricamente a vírgula está aqui. Eu vou ter que andar lá para cá. Então vai ficar como? 1, 2, 3, 4. Andei 4 casas para a esquerda. Vai ficar como isso daqui? Vai ficar 1,752 vezes 10. Andei quantas casas? 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. 4 casas para a esquerda significa expoente positivo. Então vai ficar 10 elevado à quarta potência. Esse número que eu escrevi chama-se notação científica. Respira. A pergunta do problema é qual é a ordem de grandeza. A ordem de grandeza depende desse número que está aqui na frente. Se esse número for menor do que 3,16 na notação científica, a gente mantém a potência. Se ele for maior do que 3,16, você vai você vai somar uma unidade na potência. Você vai somar uma unidade na potência. Somando essa uma unidade na potência, vai ser igual a quanto isso daqui? Não precisa somar, esse número é menor do que 3,16. Então, esse 10 à quarta é a ordem de grandeza. É como se eu perguntasse assim, rapaz, quantas vezes esse sino bate por ano, tu acha? Rapaz, mais de 10 mil vezes. 10 à quarta significa 10 mil vezes. Ficou claro que eu escrevi? Ficou claro que eu falei? Só um minuto, por favor.
Só um minuto, rapidinho. Muito bem. Pessoal, ficou claro aqui, meninas? Beleza. Muito simples, muito bonito, não é verdade? Legal. Então, terminamos essa primeira parte de notação científica. Vamos entrar agora na parte final da nossa aula, que significa responder, além dessas grandezas de notação científica, quais são, que é o que a gente vai perguntar agora, né? Quais são as outras grandezas utilizadas em física? Quais são as outras grandezas utilizadas em física? Só um minuto, por favor. Para medir, comparar e entender como ocorrem as transformações físicas, nós utilizamos algumas unidades fundamentais dentro de química, né? E são elas, dentro da química, dentro da física, são elas que eu vou tentar explicar para vocês, que eu vou explicar detalhadamente para vocês agora. Primeiro vai ser o quê? A massa, volume, densidade, pressão, temperatura, calor e solubilidade. Em resumo, senhoras, esse aqui vai ser o alfabeto das unidades que nós vamos utilizar para podermos entender física. Então vamos lá pegar o detalhe. Primeira parte, vamos lá. Vai ser bem rápido isso daqui, tá bom? Vamos entender o que significa volume. O que é volume? Volume é a capacidade de um corpo. Capacidade de espaço de um corpo. Acho que fica bem claro, né? Quando você pega uma lata de refrigerante, você lê que o volume dela é 350 ml, uma lata de leite é 500 ml, o tanque de um carro são uns 120, 150 litros. A caixa de água que a gente tem em casa são 10 mil litros. Então, você verifica que existem várias coisas no nosso dia a dia que têm uma determinada capacidade de volume. Mas, como é que se calcula o volume? O volume de qualquer coisa, deixa eu me desenhar aqui uma caixa de água bem simples, tá bom? Vou pegar um paralelepípedo aqui. Vamos dizer que essa caixa de água ela tem as medidas aqui 1 metro, aqui 1 metro e aqui 2 metros de altura. A pergunta que eu faço é, qual o volume dessa caixa? Nós aprendemos na nona série que o volume de qualquer área de figura é sempre a área da base multiplicado pela altura. O volume aqui, a área da base, vai ser essa parte aqui de baixo. Quanto que ela vale? O volume de um quadrado, a área de um quadrado é fácil, né? 1 vezes 1, multiplicado pela altura, que vale 2. Vamos, como é metro aqui, vai ficar 1 vezes 1, 1 vezes 2, vai ficar 2 metros cúbicos. Essa unidade que a gente está falando, 1 metro cúbico, equivale, só para transformar em algo que a gente entende no dia a dia, equivale a 10 a terceira litros, ou seja, 1.000 litros. Se nós temos uma caixa de 2 metros cúbicos, significa que é uma caixa de água de 2.000 litros de água. Bastante coisa, não é verdade? E, portanto, isso explica também o que é volume. Volume é uma expressão de medida tridimensional. O volume ela é a expressão de uma medida tridimensional, relacionada a comprimento, largura e altura. Em química e em física, nós utilizamos essas unidades de volume, que são as seguintes.
Um metro cúbico equivale a quanto? Equivale a 1.000 litros, que equivale a 10 a terceira litros. 1 litro equivale a 1.000 ml, ou 10 a terceira ml. E 1 metro cúbico equivale a 10 a sexta ml. Essas são as unidades básicas que nós vamos relacionar. São bem simples mesmo. Bom, dito isso aqui, próximo tópico, qual é? A relação do que é massa. A unidade de massa que nós utilizamos aqui no Brasil se chama quilograma. 1 quilograma. Quilograma, inclusive, na verdade, é uma unidade do sistema internacional. E dentro dessas unidades desse sistema internacional, podemos ter múltiplos e submúltiplos. Por exemplo, 1 quilograma equivale a 1.000 gramas, que é 10 a terceira gramas. Outra relação, 1 tonelada. 1 tonelada significa 10 a terceira quilogramas, ou 10 a sexta gramas. Outro, 1 quilograma equivale a 10 a terceira miligramas. E assim por diante. Aliás, desculpa, 10 a sexta miligramas. Essas são as unidades para a gente relacionar. Eu falei de massa rapidamente para a gente poder diferenciar de uma outra coisa que a gente vai estudar, que é chamada de peso. Em português, peso e massa são sinônimos. Mas em física, não se preocupe em aprender e decorar tudo isso detalhadamente nesse momento. Mas peso é uma força. A gente chama que é a força com que a Terra atrai um corpo. O peso de algo é sempre a massa multiplicado pela gravidade. Não se preocupe, a gente vai estudar mais sobre isso. Por exemplo, digamos que você tem uma massa de 70 quilos. A gravidade da Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, seu peso vai ser igual a 700 newtons. A massa de um corpo, a gente tem que diferenciar a massa do que significa peso. A massa de um corpo, ela é constante, porque a massa depende da quantidade de matéria, quantidade de átomos que existem em você. Já o peso depende da gravidade, e, portanto, o teu peso pode variar. Não se preocupe, a gente vai estudar mais isso, porque isso tem a ver com o que nós chamamos de força-peso, relação de densidade e outras coisas que a gente vai trabalhar, tá bem? Na nossa aula, que nós vamos ver mais à frente, nós vamos começar a explicar vários conceitos com respeito à pressão, com respeito a peso e outras unidades. Então, esse aqui é o básico que a gente vai usar e vai entender, tá bem? Na próxima aula, a gente vai começar a verificar, a entender como é que funcionam as equações químicas relacionadas à velocidade média, movimento uniformemente variado. Então, vai ficar bem interessante, tá ok? No nosso grupo, tem as apostilas e os exercícios comentados dessa parte. Você deve fazer todos detalhadamente. Então, terminamos aqui. Não saia ainda, deixa eu só parar a gravação aqui, por favor.